alegria. Ei, lindo, levanta a cabeça. Essa mensagem vai te primeiro incomodar, vai colocar o dedinho na ferida, mas depois vai curar você. Vai te provocar, mas vai te direcionar. Então, meu lindo, eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a estação que você se encontra. Mesmo que não seja a melhor, permaneça aqui, porque algo vai mudar dentro de você. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo! Irmão, curte o vídeo, dá um likezinho, joinha top, bem rapidinho, só aperta, olha, se inscreve, olha que voz gostosa. Se inscreve, um bebê falou que linda. Oi? Se inscreve, né? Se inscreve no canal do tio. Tá faltando, tá quase chegando em 10 milhões, quase. Ó, quando chegar a 10 milhões, nós vamos pegar um inscrito do canal, vamos sortear, não sei como, e vai para Israel com a gente no ano que vem. Só pra falar, se você não tiver inscrito, não vai ganhar. Isso, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do céu pra você aqui no nosso canal, 7 horas da manhã. Vamos pro vídeo. Será que eu perdi de novo? Não. Tá aqui, assim. Ufa. Oi, tudo bem? 24 de Provérbios, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. E pior que eu sei de decor. Eu nem precisava. E por que eu fiz isso? Eu não sei. Não precisava ter complicado tanto a vida. Mas é só para você gravar o texto na Bíblia, no seu coração, escrever no caderno, colocar na porta da tua casa. Coloque em tudo, lindo. Os irmãos assim, pode fazer tatuagem. Tem uns irmãos que gostam de uma confusão. Pecado não é. Enche o saco de outro. Irmão, não, esses dias eu postei uma foto que eu falei assim, ele tem tatuagem. Uau! Eu imagino Deus falando pra mim, não te quero mais. Cuida da sua vida, amém? Olha, mas é só porque você nunca mais vai poder esquecer. Porque esse texto de Provérbios, pensa, Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Deus deu sabedoria a ele, e a sabedoria dele deu todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Bom, dá para confiar nesse conselheiro, não dá? Agora, 24:10 de Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vamos de novo, dá para ver se você celebra. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de aleatoriedade. Eu sou estranho. O meu algoritmo do Instagram é estranho. Eu tenho vergonha de abrir para as pessoas. Meu Instagram assim, se eu abrir, a pessoa diz, que isso? Cobra, gente correndo, carro pegando fogo, não tem nada a ver. E aparece uns conteúdos que parece que é do nada. Eu tava esses dias, isso é na vida, eu gosto de ver coisa aleatória. Meus filhos são exatamente igual. Gosto de coisa que não tem nada a ver. Só que isso acaba atraindo algumas coisas, você acaba conhecendo. E no meu caso, eu tenho um negócio comigo. Se eu aprendo algo que não está na Bíblia, eu tento procurar para ver se a Bíblia concorda. Por exemplo, na época da faculdade que me formei, foi direito. No segundo semestre da faculdade eu tive encontro com Deus.
Então durante toda a faculdade eu olhava para aquilo que eu estudava e buscava na Bíblia para ver se estava concordando. E a lei brasileira, ela tem fundamento na palavra, na Bíblia. É sobre a bênção de Deus que a nossa negócio lá foi promulgado. Esqueci o nome. Constituição. Foi lá. E isso que eu andei 5 anos na minha vida com aquele vadimeco miserável debaixo do braço. Veja, estava ali na palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada do mundo é novidade. Tudo a Bíblia já falou primeiro. Sim ou não? Obrigado. Já está na Bíblia. Então a gente ouve, por exemplo, eu estava lendo um livro esses tempos. É um livro, não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada. E aí ele diz que Freud, disse que o homem, quando se sente amado, se move com mais facilidade em direção ao seu futuro, ou acelera o crescimento na vida. A Bíblia diz isso muito tempo antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o problema é se sentir amado, você não depende do amor de ninguém. Existe um amor do céu, que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Ou seja, se o nosso problema é carência, a Bíblia supre a carência. Se o nosso problema é visão, a Bíblia supre a visão. Se o nosso problema é propósito, a Bíblia nos dá um propósito, entende? Agora, eu achei interessante. A gente está uma geração que a gente fala umas coisas meio esotéricas, meio assim, de vez meio estranhas, às vezes, não fala? Ai, que energia. Viu? As pessoas falam para mim: nossa, que energia boa você tem. Uau, Celeste. Eu sei que eu preciso amadurecer algumas coisas, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem uma áurea, uma energia, que energia boa. Antes eu ficava assim: não, é presença de Deus, não é energia. Mas eu descobri que o ser humano tem energia mesmo. A gente emite uma frequência em hertz que é possível perceber. As pessoas percebem como a gente está, o que a gente está escondendo aqui dentro. Isso é a ciência que diz. Mas olha que engraçado. A gente sempre vai desconfiar, que a gente fica assim: nossa, que absurdo, que negócio é esse? Porque mexe com a gente. E aí eu fui estudar. Aí descobri uma tal de tabela do Dr. David Hawkins, que fala sobre a frequência energética que a gente emite e tal. Eu sei que fica meio estranho, você vai para umas coisas meio louca também. Aí é o tal da lei da atração, aquilo que você deseja, tal, não sei o quê. E aí você também fica meio perturbadinho também, não dá para acreditar em tudo. Mas eu achei interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, peraí, o que eu sinto aqui dentro, as pessoas que estão fora conseguem sentir no ar o que eu estou vivendo aqui dentro? Você já andou com gente que não precisa nem falar que você sente uma coisa ruim? A pessoa chega e você fala assim: arrepiou. Já viu? Irmão, eu tenho um sensor comigo de gente estranha, e a minha esposa tem um sensor de piriguete. É verdade. Eu tenho um sensor pra louquinho, irmão. Chegou, eu falei: mentiroso. A minha esposa, ponto, chegou, irmão, pode ser bonita, feia, tanto faz. Se ela falar, é bandida. Eu tô falando sério, irmão. E até eu aprender isso, eu sofri, porque eu falava pra ela: não viaja, não tem nada a ver. Tinha. Eu tenho umas histórias, irmão, de umas perturbadinhas aí que só Jesus. Aí a gente se protege. Paula vê todo o direct, eu nem... Tá lá, Paula vê tudo, WhatsApp, confusão, tudo. Justamente pra, assim, evitar os B.O. da vida, né? Mas é o sensor dela. Irmão, é impressionante. Ela sente. Deixa, eu não vou dar mais detalhe. Mas Deus já me livrou de uns laços através dessa menina, irmão. Vou te contar. Agora, veja, se a gente emite algo que a gente tenta esconder, significa que as pessoas sentem as nossas inclinações. Agora,
como disse no começo, nada é novo, tudo está na palavra. Quando eu li esse texto, eu não precisei nem voltar na tabela de David Hawkins. Eu fiquei no texto de Provérbios. E aí você vai vendo a sequência. E o que ele vai dizer é: o que você pensa sobre como vai se dar a batalha determina como ela vai terminar. Eu vou ser mais claro com você. Olha o que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, ele está dizendo que o que eu penso determina a força que eu utilizo. Ou seja, nossa maior arma não está na mão, está na mente. Oh, meu Deus do céu, os irmãos da energia, celebra comigo. Não está na mão, está na mente. Não, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus então. Melhorei para os irmãos da energia, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus. Veja, se o maior poder nosso não está na força do braço, mas na mente, a Bíblia diz que quando o Senhor governa a nossa alma, o que sai da nossa boca, que jorra do nosso coração, é doce e aprazível. Porque a Bíblia diz: do coração do homem são as saídas da vida. Só que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de mente. Portanto, se tem o Senhor comigo, minha perspectiva é completamente diferente das dos outros. Eu até acho estranho que a nossa geração não reproduz muito isso, mas a geração de anterior, dos cristãos que antecederam a gente, eles tinham uma fé pública muito mais declarada. Eles tinham mais coragem de declarar o que criam, sabe? Eles falavam mais, eles apanhavam mais por conta do evangelho, eles defendiam mais. A nossa geração parece que está mais amena. A gente fala muito, a gente tem muito medo por causa do politicamente correto, de falar demais e perder o lugar de fala. A gente tem muito isso. Mas veja, se somos o que cremos, determinamos o que vamos viver. Mas veja, não vou falar da energia da tabela do David Hawkins. Vou falar sobre o que a gente acredita em Cristo que podemos viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando vem a circunstância difícil, a gente trava e a gente não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa. Quando o desafio é grande demais, a gente bloqueia, a gente paralisa, e a palavra que sai da nossa boca é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, tem gente melhor. Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo: se você se mostra frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, se você crê que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se o problema é a nossa mentalidade, como que eu faço para recuperar isso? Como que eu faço para alterar essa frequência então que eu emito? E aí eu vou te falar, lindo: pensamento baseado na palavra. Meu Deus, muito obrigado, irmão, pelo apoio. Meu Deus do céu, pensamento baseado na palavra. Você não se move mais porque dizem, você move pelo que a palavra diz. Você não se move mais pelo que criticam, você se move pelo propósito que Deus te deu. Você não se baseia mais na expectativa humana, você se baseia na promessa que Deus tem sobre você, entende? A perspectiva é outra, a fé é outra, a esperança é outra. Aonde todo mundo não enxerga o fim, você encontra um caminho para percorrer. É o tal aquele negócio de que o esperto, no dia que todo mundo chora, começa a vender lenço. Nossa visão muda. E eu vou te falar que isso é interessante. Quando a gente muda a mentalidade e a gente deixa a mentalidade de Cristo nos governar, na presença dos nossos inimigos, a nossa ousadia é diferente. Nos dias difíceis, a nossa ousadia é diferente, a nossa reação é diferente. Então, se sem essa mentalidade somos fracos, acovardados, quando ele entra e domina o nosso coração, automaticamente a postura muda, as decisões mudam. Isso é tão poderoso que tem o poder para mudar a sua vida tanto que você não acredita. Quando nós declaramos o que cremos em Cristo Jesus com a nossa boca, começamos a ver com os nossos olhos o agir e o favor do Senhor em nossa direção.
Então, veja, quando eu fiquei nisso, eu larguei a teoria de Hawkins e comecei a paralisar na palavra. E eu fui procurar histórias que demonstravam a mentalidade antes da batalha. Entende? Aí eu encontrei Davi. É maneiro demais. Davi olhou um gigante. Todo mundo diz o quê? Não vai. Ó céu, ó vida, ó azar, é grande demais. Davi falou, eu vou. Só que Davi era pequenininho. Davi era um garoto. Mas Davi tinha uma visão positiva, baseada na palavra, que ninguém do exército hebreu tinha. O gigante ficou 40 dias desafiando. E no dia que o garoto chegou, ele olhou e falou assim, eu dou-lhe um pau nesse cara. Vamos melhorar. Irmão, acorda comigo. Todo mundo diz não dá. Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega um pensamento baseado na palavra, diz dá pra fazer. A gente consegue. Agora, a parada é que quando a crise chega, é que esse teste acontece. A gente não sabe o tamanho da fé até o gigante chegar na história. A gente não sabe a capacidade que a gente carrega até a gente vencer uma batalha. A gente não sabe a coragem que a gente nutre até o ladrão entrar dentro da nossa casa, até alguém tocar no que a gente ama. Só que olha o que a Bíblia diz: se o que antecede a batalha te torna frouxo, o dia da batalha a tua força é pequena. Agora, se o contrário se torna verdadeiro, se você se mostrar forte, quem passa medo é quem te desafia. Irmão, eu vou ser mais claro e vai parecer estranho. Eu vou dar um conselho. Eu vou te ensinar Não, peraí. Como que eu posso dizer isso para você? Eu vou te ensinar a enganar o inimigo. Não, peraí. Irmão, se eu fosse você, eu ficava agora. Como é que eu engano o inimigo? Você engana assim, ó. O pau tá torando, o gigante se levantou, todo mundo tá, oh meu Deus. Você por dentro tá, oh meu Deus. Por fora, eu vou dar-lhe um pau nesse gigante, ele não vai aguentar um segundo comigo, eu vou vencer, Deus é comigo. Irmão, até o gigante olha e fala, caraca, esse homem é sinistro. Envergonhar o inimigo é olhar na cara do teu inimigo, na cara da tua circunstância difícil, do problema que te persegue, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo, a sua boca declara o que você crê, não o que você enxerga. Então, se a realidade diz você vai perder, a fé diz eu vou ganhar. Em nome de Jesus, essa circunstância não vai me parar. Veio para fazer você baixar a cabeça, mas você levanta a cabeça. Você faz postura de quem sabe que o Deus de Israel está com você e nada você precisa temer. Bom, eu preciso da história. Eu vi que vocês não acreditaram muito. Vocês ficaram assim, será? Não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não, peraí, irmão. Deus está falando com Josué aqui. Esse texto é quando Josué recebe o cajado de Moisés. Moisés era o homem que ia libertar o povo de Israel. Não conseguiu. Chegou um determinado momento que Deus disse, não vai entrar ninguém, não vai entrar você, vai entrar só os filhos dessa geração quando o último dela se for. Sobrou Josué e Caleb, lembra? Josué e Caleb foi com os espias, viram a terra, aquela coisa toda que você sabe. Só que ele era um servo, ele não era o dono da parada toda. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa da missão. Ele foi chamado no 45 do segundo tempo para entrar e tinha que fazer o gol do campeonato. Quando Deus chama ele, Deus diz, agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. É você que vai levar. Agora, quando ele fala isso, eu imagino que a cara do Josué vai ser, mas eu sou o Moisés, que é o Moisés não conseguiu. Como que eu vou conseguir? Aí Deus diz para ele, seja forte e corajoso.
Veja, não, peraí, Deus não está falando que Ele vai abençoar o Josué. Ele está falando, é para você ser forte. Você precisa ser corajoso. Senão eu não vou conseguir fazer. Entende? O que o David Hawkins falou anos e milhares de anos depois, Deus já tinha falado para Josué. Ô Josué, acredita que eu estou contigo. Meu Deus. Ô Josué, levanta a cabeça, rapaz. Seja forte, corajoso. Eu vou falar até você ficar feliz. Seja forte, corajoso. Não importa a circunstância. Seja forte, corajoso. Aí calma. Não empolga não. Aí ele diz, nem fique desanimado. Meu irmão, peraí. Você tem uma missão gigante. Você tem um bando de louquinhos que você tem que atravessar para a terra prometida. O caminho não é fácil. Você não era o dono da missão. Veio para você, caiu no colo uma bomba gigante de um povo revoltado que se virava contra o Senhor toda hora. E agora você, o estagiário da parada toda, vai ter que levar todo mundo. Ei, irmão, é tipo o tio da van. Quando as crianças vão entrando, tu fala assim, eita Jesus da minha vida, por que eu escolhi isso para fazer? Cada um de um jeito, cada um pensa de uma forma. Se deixar, pula da janela do ônibus. Irmão, eu estou imaginando o Josué, a cara do Josué faz que Deus fale para ele, ei Josué, escuta o que eu vou te falar. Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Terceiro, não desanima. Eita, gostei dessa. Vai lá e arrasa. Muito bom. O ser humano precisa ser estudado. Isso não está na Bíblia. A gente que inventou. Desce e arrasa. Irmão, agora, veja, se você tem medo, se você não acredita que Deus pode, se a tua fé não é suficiente, a tua força no dia da batalha será pequena. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, quando você ouve o Senhor está dizendo, ei, seja forte, corajoso, não desanima. Aí ele diz, e eu, o Senhor, te ajudarei. Você entendeu? A ajuda só vem depois que a postura muda. Deus não dá para o fraco. Deus não dá para o covarde. Deus não faz pelo injusto. Deus não faz. É ruim falar, mas os covardes, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão. Então, lindo, não há escapatória para você. É o que a palavra diz. Eu só vou fazer se a tua postura mudar. Então, meu lindo, você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ver o agir de Deus na sua história? Você quer que Ele entre na circunstância? O conselho dele é importante para você entender. Ele só entra quando a sua postura de crer e vivenciar com a palavra muda. Então, se você é covarde, se você não acredita, se você não se joga de verdade, o milagre não vai chegar. Agora escute, Deus está dizendo para o Josué, Josué, a tua postura muda e eu entro na história. Eu vou ler para você nunca mais esquecer. Então o Senhor disse para Josué, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, serei com você, por onde quer que você for. Não tenha medo, não desanima. Creia com todo o teu coração que o Senhor vai entrar na briga por você. Levanta a cabeça, confia que o Deus que te chamou é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. E o favor do Senhor vai se derramar sobre você. E o gigante que parecia grande demais vai cair ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmão, o mundo vai chamar isso de visão positiva.
mundo vai chamar isso de pensamento positivo. Mas nós não chamamos de frequência, não chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de fé. Eu vou reproduzir o que alguém daqui gritou: dá o passo. E ele coloca o chão. Não, eu vou... Vou te contar uma coisa e eu termino. A fé faz a gente fazer loucura. A fé, ela às vezes nos expõe à vergonha, porque a gente se move numa direção que não faz sentido para a maioria dos que nos enxergam às vezes. Mas quem tem fé tem uma visão que transcende o natural do ser humano. Então quem tem fé ora sobre coisas que nem sabe se um dia vai viver. Por exemplo, minha esposa, quando eu casei com ela, ela dizia para mim: o meu maior sonho é ser mãe. Eu morria de medo, irmão, de não conseguir. Morria de medo. Mas quando o Senhor me fez entender que Ele era comigo, eu não orava mais para que eu tivesse, eu orava para que o Senhor abençoasse os meus filhos que iriam nascer. Não, você não entendeu, vou melhorar. Eu não orava para que o milagre acontecesse. Eu cria tanto que o milagre iria acontecer, que eu já orava pelo futuro dos meus filhos, já orava pelas noras, já orava pelo... Não, eu já orava. Eu vou falar uma parada para você. Eu e minha esposa, a gente foi morar numa kitnet quando casou. Mas nós íamos nos apartamentos de rico da cidade. Verdade, nós ia lá, minha esposa entrava, ela tem cara de rica, ela pagava a conta. Ela entrava nos apartamentos e eu entrava atrás dela. Eu não entendia a postura dela, mas ela entrava no apartamento, o cara mostrava aqui: ó, esse apartamento top. Daí ela dizia: ih, essa parede aqui eu acho que eu quebro. Mano, não tinha dinheiro para pagar a porta do apartamento, ela estava quebrando a parede do apartamento. E aquilo me confundia. Eu dizia para ela: amor, como assim? Ela dizia: eu creio que um dia Deus vai nos dar, a gente vai morar num lugar maravilhoso. Eu creio. Parece loucura, mas veja, aquilo que você crê e declara com fé não é a energia que atrai, é o favor do Senhor que se derrama sobre você. Então, meu lindo, ficar de cabeça baixa não resolve. Peraí, confundi, vou melhorar. Ficar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Desistir não muda a vida de ninguém. Parar no meio do caminho não muda a circunstância que você está. Tentar retroceder não muda a distância que você se encontra. Agora, quando mudamos a mentalidade que carregamos, absorvemos a identidade de Cristo que está em nós, a gente não volta, a gente não para, a gente não desiste, há sangue no olho, e aquilo que deveria vir para nos destruir, a gente acaba assustando. Porque tudo está contra, a gente está dizendo: eu vou vencer, o Senhor é comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Irmão, o inimigo fica confuso, fica tonto na nossa frente. Cara, eu não estou entendendo nada. Olha o tamanho da confusão, e ele está aí crendo, declarando. Ele vai viver coisas sobrenaturais, porque aquilo que ele crê, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está entendendo? Agora, a postura vem antes do milagre. A história que eu vou falar para você é: um dia, eu e minha esposa, a gente parou na frente de um apartamento pequenininho, de 40 metros quadrados, que estava na planta e tinha uma placa: em breve empreendimento tal. Parou eu, minha esposa, um amigo com a futura esposa dele. Nós paramos na frente e falamos assim: vamos orar. Eu creio que um dia a gente vai morar nesse lugar. Eu e minha esposa, 2 meninos. Levantamos as mãos, não conhecia o nome da rua, não sabia direito o endereço. Passamos por um acaso. Levantamos a mão e começamos: Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos que um dia o Senhor vai nos dar esse lugar. Jesus, eu quero morar aqui, Senhor. Eu achei maneiro a rua, eu gostei do lugar. Senhor, eu posso pagar essa conta, eu acredito que eu consigo. Então, Jesus, faz um milagre. Aí, olha só, tinha um telefone, peguei o telefone no outro dia e liguei.
Liguei para a corretora. O nome dela é Raquel. Ô Raquel, se estiver me ouvindo, liguei para Raquel. Oi Raquel, tudo bem? A Raquel falou para mim: quanto você ganha? Aí eu falei: o que tá rendendo, irmã? Ela falou: oi, registrada? Não. Tem conta? Tenho. Não tem nada lá não. Eu falei a minha realidade para ela. Ela falou assim para mim: infelizmente você não tem capacidade de comprar esse apartamento, não vai aprovar o seu nome. Mas ela não tentou. Ela só disse que não ia dar. Ela ouviu e falou: não vai dar. Eu falei: então tá bom, Raquel, beijo, me liga. Mas eu fiz uma oração. Eu declarei algo no mundo espiritual. E o tempo passou, 3 meses se passaram. Um belo dia, fui tomar café, comer um sorvete. Para o apartamento eu não tinha dinheiro, mas para o sorvete, 2 bolinhas. Estou tomando sorvete e o rapaz, o Roque, falou para mim: comprei um apartamento na rua Valdomiro José Borges, número 1219. Eu não sabia onde era. E era o lugar que eu tinha orado, na frente. E ele falou assim: e o corretor que me atendeu falou que aquele que eu indicar, eu ganho R$400 de comissão. Era grande o valor do apartamento. E ele falou assim: e quem dá o nome do apartamento foi escolhido vai ganhar mais R$200. Irmão, a calça de adolescente é mais de R$300. Só quem é velho pegou a referência, perdão. Aí ele falou assim: o nome do corretor é Aranda. Oi Aranda, foi eu que te liguei. Liguei pro Aranda, falei: ô Aranda, tudo bem? Tô com meu amigo aqui, ele falou do apartamento que comprou e eu queria ver se eu consigo comprar esse apartamento também. Ele falou: como que é a tua situação? Daí eu falei pra ele: isso. Aí ele falou assim: rapaz, é difícil, mas a gente vai conseguir. Irmão, mas eu não sabia onde era o apartamento ainda. Eu estava comprando sem ver. O que passava eu ia comprar. O que desce, irmão, o que desce. Eu ia comprar o que desce. Fazer o quê? Ele pediu meus dados, passou a minha ficha, irmão. Ligou para mim e falou assim: rapaz, passou. Aí eu falei: onde fica o apartamento? Valdomiro José Borges, número 1219, bloco 4, apartamento 301. Aí eu fui lá na frente, peguei o GPS. Lembra aquele GPS que era da Foston, né? O rico tinha Tonton, o pobre tinha Foston. Coloquei. Irmão, quando eu entrei na rua, eu falei pra minha mulher, minha esposa: a gente já passou aqui, não passou? Ela falou: já passamos. E aí, irmão, quando eu cheguei no endereço, era na frente da placa que eu havia orado 3 meses antes. Ei, não foi a energia, foi a palavra de Deus liberada sobre mim através da fé exercitada. Orei no apartamento, vendi o apartamento. Deus mudou a nossa vida. E o apartamento que a minha esposa entrava para ver, para derrubar a parede, a gente conseguiu morar num desse também. Irmão, tudo aquilo que a tua fé alcança, em nome de Jesus, você vai viver. Porque se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Fala para quem está perto de você: levanta a cabeça. Não é sobre a tua energia, é sobre a presença de Deus que está em você. Você é limitado, Ele é ilimitado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a tua fé, a tua palavra aumenta a nossa fé e faz nós levantarmos os nossos olhos
e ver além de tudo aquilo que um dia sonhamos. Senhor, encoraja-nos. Senhor, nos envia para circunstâncias desafiadoras, mas que glorifiquem o Teu nome e nos leve para novos níveis da nossa história. Deus, no nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos viver uma vida ordinária, nós queremos viver uma vida extraordinária, Jesus. Uma vida cheia da Tua presença, uma vida cheia de milagres, de testemunhos para contar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos, em nome de Jesus, amém. Oi, tudo bem, meu lindo? Que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série Nova Estação. É algo poderoso e profético sobre nós. Serão 8 mensagens e a cada segunda-feira sai uma mensagem nova aqui no canal às 7 horas da manhã. Eu quero te pedir um favor: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é que em breve seremos mais de 10 milhões de pessoas ouvindo uma mensagem toda segunda-feira aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e, claro, não esquece de curtir o vídeo e mandar para o máximo de pessoas que você puder. É claro, só se você for abençoado. Nos siga nas outras redes sociais, Instagram, procura lá. E agora é o que importa. Vamos para a mensagem. Quase que não virou. Gênesis, capítulo de número 45. Eu quero ler com você. Diz a palavra: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o mundo. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com um choro, de maneira que todos os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Sabe, o tema desta palavra, ela é extremamente séria e muito profundo. A morte do coração. Quando eu falei para alguém sobre o tema dessa palavra, a pessoa me disse: como assim? Como que se dá a morte do coração? É quando ele para de bater? E essa é a pergunta que talvez muita gente pode se fazer. Quando se dá a morte do coração? É quando ele para de bater? E se eu falar para você que é possível, e eu não estou falando de maneira científica, entenda, porque estamos em um ambiente espiritual, se eu te falar que é possível um coração permanecer batendo e mesmo assim ele está morto? E se eu te falar que hoje nós vivemos um tempo, em uma geração, aonde tem muitas pessoas que o coração ainda bate, mas que já morreram há muito tempo, as suas falas são carregadas de morte, os seus relacionamentos são desastrosos, a sua vida como um todo é um desastre. E quando você vê o reflexo dessas pessoas, é tão desastroso quanto aquilo que está no coração delas. Você acha que todo esse ódio que carregamos dentro de uma geração, ele é natural? Você acha que isso é um aspecto de alguém saudável? Quando você olha, não a internet somente, mas o trânsito, as guerras e tudo aquilo que nós vivemos, você acha que isso é saudável? É óbvio que não. Ou seja, há muita gente com aparência de vida, mas que por dentro já morreu há muito tempo. E existem coisas que são poderosas
para fazer o nosso coração morrer, mesmo com ele ainda batendo. E eu vou te falar quais são. E a principal causa da morte do coração de milhões de pessoas é a falta de perdão. A falta de perdão, ela é um câncer invisível. Por mais que diagnosticado, ignorado, e a gente consegue conviver com ele a vida inteira, o que a gente não entende é que isso atrofia as nossas emoções, cauteriza os nossos sentimentos e faz a gente filtrar o mundo a partir daquilo que está guardado dentro de nós. Eu li um texto de um homem chamado José. Essa história, ela é conhecida, relida, e eu mesmo já preguei centenas de vezes sobre ela. Agora, o que me impacta o coração é descobrir que depois de 13 anos, José ainda consegue nutrir o mesmo sentimento de frustração, para não dizer ódio dos irmãos, que sentiu lá no início. Eu vou te relembrar. José, filho de Jacó, teve um sonho grandioso, mas grandioso a ponto de irritar os seus irmãos e fazer eles o odiarem ainda mais. José foi odiado pelos irmãos a ponto de os irmãos tentarem assassinar ele. Desistiram de assassinar, mas venderam ele como escravo. E isso aconteceu 13 anos atrás, do texto que li agora com vocês. Durante 13 anos, José não viu mais os seus irmãos. Agora, escute o que eu vou falar para você. Durante 13 anos, José não viu os seus irmãos, mas provavelmente lembrou dele todos os dias. Porque é isso que um coração ferido faz. Ele não nos deixa livre, ele não nos deixa liberto. Pelo contrário, ele nos aprisiona. E a gente tenta dizer que não tem o sentimento, mas todas as nossas emoções passam a ser subjugadas por este sentimento. Agora, olha quão perigoso é. José estava vivendo uma estação de processo extraordinário. Havia uma história que é apresentada para nós no texto de Gênesis. Ele é vendido como escravo. De escravo ele vai servir a Faraó, e aí ele se torna um homem de confiança da cadeia. Bom, eu estou acelerando o processo. Só que tudo isso que aconteceu na vida de José, até o dia que ele conseguiu revelar o sonho de Faraó, que foi isso que o deu o destaque necessário, tudo isso tinha como um background um coração ferido. Ou seja, é possível viver propósito mesmo com o coração ferido. É possível viver dentro de uma igreja mesmo com o coração ferido. É possível viver uma vida como se fosse a vida mesmo com o coração aprisionado. E aí mora um problema. Começa pequeno, cresce, cria raízes, e quando a gente vê, todos os nossos sentimentos são subjugados por aquele rancor que dominou o nosso coração. E eu vou te falar uma coisa, o nosso problema é exatamente esse. Nós não curamos, nós não respeitamos, nós fingimos que não vemos, e a gente carrega rancor de muita gente a vida inteira. Se eu falar aqui agora, pedir para que alguém levante a mão, se você tem algo ruim, sentimento ruim contra alguém, provavelmente muita gente vai levantar as mãos, e se não for todos. Você nutre algum sentimento de raiva contra alguém? Eu tenho. Você vai morrer em breve, se o seu coração ainda já não morreu. Olha que loucura isso. As pessoas não entendem. Como assim isso é possível? Eu vou dizer, a pessoa que foi ferida no relacionamento, guardou rancor e não sarou, todos os relacionamentos são vistos pela perspectiva do fracasso que tem, porque não saram. Quem foi agredido por um homem, uma mulher que foi agredida por um homem, se ela não sarar o seu coração e não perdoar o agressor, e o perdoar o agressor não é livrá-lo da condenação do homem, não é livrá-lo da mão da justiça, não confunda. Mas se o seu coração não perdoá-lo, não liberá-lo, a única refém é você. Sim,
E qual é a loucura disso tudo? Você se torna refém daquele momento, daquele homem, daquele sentimento. E a partir daquele momento que você não cura, não cicatriza, não perdoa, a sua visão sobre todo homem vai ser exatamente isso. Todo homem é mau, todo homem bate, todo homem fere. E é isso que a gente vê na sociedade. Por que a polarização existe? A polarização existe porque eu avalio o mundo de acordo com uma perspectiva isolada. Perspectivas isoladas são frutos de corações adoentados. Quem não consegue ver o todo, apenas uma fagulha, é porque alguma coisa no coração está com problema. E aí nós ignoramos os sentimentos, ignoramos os sinais, e nós vamos nutrindo esse tipo de sentimento. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu tenho por característica, eu não consigo guardar rancor, eu não consigo ficar de mal com as pessoas. Eu sou uma pessoa assim que às vezes eu falo demais. Então quem fala muito, erra muito. Sim ou não? Então às vezes a gente fere com palavras. A minha mãe dizia que eu era igual aqueles cachorrinhos vira-lata. Eu mordo e depois fico abanando a colinha. Você ria? Mas isso traz prejuízo pra gente. Mas por um outro lado também traz benefícios extraordinários. Esses dias a minha esposa brigou comigo. Eu briguei com ela. Nós dois brigamos junto. Só que ela é diferente de mim. Ela fica de mal. Ela demora mais para perdoar. Eu não, eu já perdoo rapidinho, já abraço, beijo. Então eu sempre sou mais rapidinho para consertar as coisas. Minha linda, perdão, top. Só que esses dias, irmão, nós brigamos. Eu falei, hoje eu vou fazer o drama. Hoje eu vou ficar de mal. Irmão, pensa um homem que se esforçou para ficar brabo. E eu fiquei o dia inteiro. Ela vinha para cá, eu ia para lá. Que idiota. Eu podia ter resolvido no início do dia. E naquele dia eu fiquei o dia inteiro carregando aquilo no meu coração, tentando forçar um sentimento que não é meu. Esse sentimento não é seu. É você que escolhe nutrir dentro do seu coração. Até o momento que eu falei, para de ser idiota, rapaz. Libera logo esse negócio. Fui lá e falei assim, olha, eu te perdoo. Me perdoa, dá-lhe um beijo aqui. É nóis. Só que aí ela estava assustada porque ela nunca viu eu fazendo daquela forma. E eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. A coisa mais poderosa que o homem pode dar de presente para si próprio é o perdão. O perdão é a coisa mais libertadora que existe. Se você não perdoa, você é o refém. Se você não perdoa, você é o escravo do sentimento de ódio, de amargura, de angústia, que às vezes aprisiona, filtra suas emoções. Agora, se você perdoa, você é livre. Sabe? Aí alguém diz, eu odeio tal pessoa. É você o escravo desse sentimento. A pessoa às vezes nem sabe do que está acontecendo. Agora se você diz, eu perdoo, você é liberto, seu coração é livre, suas emoções clareadas. Eu vou te falar, meu lindo, a gente escolhe nutrir sentimentos que nos ferem. Eu sou sanguíneo, né? Então só Jesus. Eu tenho um imóvel aí num lugar que é um condomínio. Esses dias eu e minha esposa fomos abordados por pessoas desse condomínio de maneira extremamente desrespeitosa. Eu não quero entrar no detalhe para não ficar chato, porque vai que eles vejam. E tem gente que é fofoqueiro, que vai lá contar, olha, falar de vocês. Mas olha que interessante, porque no fim virou algo bom. A pessoa xingou nós, que não sei o que, absurdo. Nós apanhamos de graça. Não de graça, que a gente também deu uma aprontadinha sem querer, mas não tinha culpa. Não ia resolver nada. No fim eu fiquei nervoso, também falei algo que não devia ter falado, mas falei. E saí macho do lugar. Resumindo, fui para casa, irmão. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, Senhor? Eu sou o crente do negócio, olha só, que coisa ridícula. Como que eu vou resolver isso aí? Mas antes desse sentimento entrar no meu coração, eu ficava assim, eu vou ficar com raiva desse cara.
eu nunca mais vou falar com ele. Eu quero fazer de tudo para passar na frente e fazer assim, ó. O nosso coração é enganoso. E ele começa a dizer para nós: sinta ódio. A carne diz isso: sinta raiva, gere desprezo, faça isso, abandone, exclua da vida, faça isso. E aí, esse sentimento, ele é uma semente, que se ele cair no nosso coração e a gente permitir que ele germine, ele cria raízes, e de repente a gente se torna a pessoa que a gente mais odeia. Porque quem não perdoa é fruto do próprio ódio que carrega. E agora escute, eu estou aqui, fui dormir. Irmão, quem disse que eu durmo a noite toda com os infelizes na minha cabeça? E eu falava assim: eles têm que me vir pedir perdão. Eu falei isso até para uma pessoa de lá: eu quero que eles venham pedir perdão. E aí, irmão, fui dormir de novo. Quem disse que eu durmo de novo? A noite toda com isso na minha cabeça. E aí que tá, tem gente que consegue viver com esses fantasmas a vida inteira. José viveu 13 anos com o fantasma dos irmãos o traindo e vendendo na cabeça dele, a ponto de que quando ele os viu, aquela mesma dor de 13 anos atrás sufocou o peito dele de volta. Mas a dor nunca havia saído, ela estava lá. Imagina quanto mal aquilo fez para José durante 13 anos. E sabe, na manhã seguinte eu fui fazer academia, irmão. Eu fui para academia com um amigo meu. Falei: sabe de uma coisa? Engoli o orgulho, de sequinho assim. Peguei meu carro, coloquei o rabinho entre as pernas e falei: sabe o que? Eu que sou o crente desse negócio, então sou eu que tenho que resolver. Eu vou lá pedir perdão. Sabe qual que é a loucura? É que eu não precisava pedir perdão, porque na minha cabeça a razão estava do meu lado. Mas quem é que disse que perdão, para perdoar, é preciso perder a razão? Você precisa perder para você. Porque se você preferir a razão, você nunca vai conseguir perdoar, porque todo mundo pensa que tem razão. De todos os lados, sempre quem fez pensa ter razão. Então, perdoar é abrir mão da razão, para que o nosso coração possa ser livre. Porque enquanto pensamos que a razão é maior do que o perdão, somos escravos de sentimentos de dor, de amargura e de ódio. Mas quando deixamos Cristo entrar no nosso coração, entendemos que o perdão é o princípio mais maravilhoso do Evangelho. Afinal de contas, somos salvos porque a cruz é o símbolo do perdão sobre nós. Nós só somos o que somos porque alguém entregou o Filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o perdão disponível sobre nós. Nós somos perdoados, e é por isso que temos que perdoar. Não é porque não temos razão, é porque fomos perdoados. Eu não perdoo porque deixo de ter razão. Não, eu perdoo porque já fui perdoado centenas de vezes. Irmão, eu cheguei na frente da casa dos irmãos lá, que me feriram com palavras, saí do carro e fui assim. O homem me olhou, levou um susto, pensou: pronto, vai dar ruim. A mulher do homem entrou para dentro da casa. O pastorzinho é doido. E aí ele veio na minha direção assim, igual um gato espinhado. Aí eu falei isso aqui para ele: meu lindo, eu vim para te pedir perdão. Ei, escute. Quando eu disse isso, adivinha quem foi livre? Eu. Mas adivinha quem suspirou profundamente assim? Ele. Porque o perdão é bálsamo para quem perdoa e para quem recebe. Perdão cura, perdão sara, perdão traz a vida para o coração de volta. Falei para ele: me perdoe, irmão, nós vamos viver aqui a vida toda, nós podemos ter falado alguma coisa errada, te disse perdão, um abraço aqui. Ele falou: vai, será que tem faca, alguma coisa? Brincadeira, ele me abraçou. A pergunta que eu me fiz é: será que ele verdadeiramente me perdoou? Será que verdadeiramente a esposa dele me perdoou? E aí eu preciso terminar dizendo para você o seguinte: não importa.
não me importa mais. Sabe por quê? Porque agora eu sou livre. Se eles quiserem ser escravos, o problema é deles. Você quer ser livre de verdade? Você quer que o seu coração tenha vida plena e verdadeira? Perdoe. Mesmo que te incomode abrir mão da razão, mas é 1000 vezes preferível ter o coração liberto do que cheio de razão. Está cheio de gente cheia de razão, vivendo vidas frustradas e amargas. Agora, experimente perdoar para ver. É libertador. A paz que excede todo entendimento domina nossa alma. E vou te dizer uma coisa: o segredo para aprender a perdoar é olhar para aquele que nos perdoou primeiro. Se você hoje ouve esta palavra e talvez o coração já morreu, existe uma forma de ressuscitar. Jesus, entra no meu coração, vasculha as portas trancadas, entra nas salas que eu oculto e me ajuda a perceber aquilo que tem prendido as minhas emoções. Pode ter certeza que o Senhor trará a luz aos teus olhos, mas o perdoar é só você que pode fazer. Cristo não pode perdoar por você. Eu perdoo. Diga comigo: eu perdoo. Conjuga o verbo eles perdoam. Tá vendo? Nós temos mais facilidade de conjugar o verbo no eles do que no eu. Eles perdoam, eu perdoo. Mas não importa se eles perdoam, o que importa é se você perdoa. Eu perdoo, porque já fui perdoado. Eu perdoo, portanto, sou livre. Feche os teus olhos. Jesus reaviva corações que morreram ao longo da história. Assim como José, que permaneceu durante 13 anos com um coração ferido, mas que quando viu os irmãos, a Bíblia diz que não podendo aguentar, abraçou e chorou, perdoou. Que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoa. Que o nosso coração seja livre e que a tua vida esteja no nosso coração. Que ao terminar esta palavra, telefones liguem para números esquecidos para dizer apenas uma palavra: eu te perdoo. Amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda. É isso, irmão. Nós estamos em Belo Horizonte. E o povo daqui, irmão, eu não tô conseguindo explicar. Eu tô todo arrepiado. O povo de Minas é diferente. Eu quero convidar você para ouvir essa palavra do início ao fim dela. Eu queria, se possível, te dar um conselho, sabe? Isso. Aí, ó, curte o vídeo. Curte, ó. Irmão, eu de verdade, nunca mais eu vou conseguir falar isso para as pessoas sem virar essa confusão.
E que bom! Então, irmão, nem que seja por dó de nós que estamos aqui. Tem gente que veio com plaquinha para ajudar, tem gente que veio com sininho. E você... Ali, ó. Então, ó, curte o vídeo, o YouTube entende que é uma mensagem relevante, manda para mais pessoas, comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp da família, nem que só uma indireta, alguma coisa, manda e se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, a gente está com uma meta aí, os 10 milhões. Estamos quase, se Deus quiser, nessa altura do campeonato. Obrigado, irmã. Vamos chegar, tá faltando perto de 1 milha. Só 1 milhão. É muita gente, que Deus nos ajude. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo.